É aquele famoso suspeito do suspeito do suspeito. Oi, gente, tô aqui me arrumando. Cadê a musiquinha, Pedro? Tem musiquinha, Pedro. Ai, olha, a gente vai começar agora o programa. Corrido. Olá, boa tarde, tudo bem? Senta outra vez, vai, vamos lá. Ai, gente, novo, eu tava tentando aqui, ó. O que você tava? que Acaba de arrumar Não, o é que a minha sapato. calça tava toda errada, meu sapato tava tudo aberto. É a correria, ele saiu correndo Nossa, da redação só no bagaço pra... hoje, só por Deus, viu, gente? Tem dia que é... Então vem. Oi, Lucas Sanseverino. Oi, que boa alegria tarde. estar com você. Minha vida é tão perfeita como você imagina na televisão. Oi, gente, delícia começar quinta-feira juntinho de você. Correndo ou não correndo, é o melhor momento que a gente tem na nossa vida. Bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Muitas vezes, a única coisa que você precisa é acreditar em você mesmo. A resposta não está lá fora, está em você mesmo. Descanse, acalma sua mente, tranquiliza o seu coração e principalmente confie em Deus, porque amanhã, ou daqui a pouco, é um novo momento e amanhã é um novo dia. Zóio Verde, o que tem no programa? Pessoal, começam as inscrições para o FIES e avião se parte em 3 após a aterrissagem na capital da Turquia, Istambul. Participe do programa, anote os contatos e converse com a gente. E eu tô vendo aqui nas redes sociais, tem tantos prêmios que você pode concorrer no Face, um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Curtiu, compartilhou, marcou amigo, já participou, tá bom? Tem um outro super kit que tá bombando e vale a pena você participar, cheio de produtos do café brasileiro. Fácil demais também, curtiu, compartilhou esse post, marcou 2 amigos, você já vai estar concorrendo, tá? E ao vivo pelo telefone, ligou aqui, fez a sua pergunta, concorre para sexta-feira a 4 vales para um almoço no restaurante Consciência, fica no centro de São José dos Campos, já válido para a semana que vem. Bora aprender bastante? Dias de beleza e saúde. Você já viu alguma perebinha na sua pele que você falou assim, é perebinha, mas quando você vai ver, não é perebinha? Ai, eu morro de medo, só aparece qualquer coisa eu já vou no médico, porque a gente nunca sabe o que é, né? Esse negócio de pereba, assim, ó, quando é espinha eu entendo o que é, que eu não vou, mas quando é pereba eu já vou correndo. Pois é, tem umas perebinhas que dão na unha, dão na pele, a gente tá falando de micoses, né? Que são causadas por fungos, atinge pele, atinge cabelo, cabelo que eu disse é o couro cabelo, atinge unha, né? Será que no verão piora, Luquinha? Será, gente? Eu não sei também, né? Porque a gente sua tanto, às vezes esquece de trocar roupa o dia inteiro com a mesma roupa no trabalho. Tem gente que fica com a pizza aqui o dia inteiro. Será que pode ou não pode? Você deu uma dica boa. Você vai alugar uma fantasia de carnaval. A pessoa que usou antes tem micose e a fantasia não foi bem higienizada. Complicado, hein, só? Né? Sapato, você empresta sapato. Não sei, ela está aqui para nos orientar. Ela que é linda, é uma querida, doutora Mariana Volu, dermatologista. Ei, doutora, chega junto. Obrigada, Mari, por você estar aqui. Né? É perfeito. Além de ser uma pessoa do bem, né? Doutor Fabiano Moura, que tome cuidado. Ele é do bem também, ele é bonitão. É um casal que combina, os dois são lindos. Exatamente. Um beijo pro doutor Fabiano, que é um excelente especialista em quadril. O doutor Fabiano que esteve recentemente aqui conosco. Mari, antes da gente entrar com as perguntas, né? A gente sempre faz uma enquete para saber qual é a dúvida do pessoal de casa, qual a dúvida do pessoal que acessa as nossas redes sociais, né? Então a gente faz assim, ó, já vou mostrar para vocês, acho que até agora não entrou, mas a gente já mostra para vocês falando sobre este assunto, tá bom? Rapidinho. Ok. Bom, vamos definir primeiro. O que é micose? Micose é uma infecção por fungo. Daí pode ser, como você mesmo falou, na pele, na unha, no couro cabeludo e no fio. A gente pode ter micose no fio. Aprendemos mais um. No fio? É bem raro, mas existe essa micose no fio. Também, na verdade, é um fungo que se instala ali e fica. Tem gente até que confunde com piolho e às vezes é fungo. Olha! Mas dá pra ver o Dá pra bichinho? ver? Dá pra ver. Você sabia disso? Nunca. Imagina, nunca vi, né? Que interessante. Vamos aprender muito. Aliás, então, qual que é a sua dúvida, na verdade, a sua participação e opinião? @falando nisso Band, já curte a fotinho de hoje, acessa os stories e responde pra gente. Você sabe por que a gente tem micose no pé? 83% não sabe, já pode ser uma pergunta para a doutora responder. E você acha que a micose no pé é sinal de má higiene? 57% diz que não, mas quase a metade diz que sim, está dividido ainda. Está lotado aqui de gente falando assim, por que a micose demora tanto tempo para ser curada? Bom. E ela volta, ela insiste em voltar. O fungo é um micro-organismo que ele é bem resistente e ele gosta daquele ambiente quentinho, úmido,
E aí, para você tratar com alguma medicação, às vezes você só tem acesso à medicação tópica e ele não consegue matar o fungo tão rápido. Ele faz o fungo parar de crescer, mas ele não mata o fungo. Então, quando ele está parando de crescer ali, você tem que esperar a sua unha crescer, ou a sua pele regenerar, ou o cabelo crescer para você tirar ele cortando mesmo. Olha, então, por isso que às vezes é mais demorado, aquela expectativa do crescimento do anexo ali, da pele, da unha, do cabelo. E a gente vai fazer um alerta sobre medicação. Cheio de gente fala, qual é o remédio? Qual é o remédio? Nossa. Não é assim, não. O Luquinha tem umas fotos aí. Né? Na verdade, olha, quem está em casa e quiser mandar foto da micose, entendeu? Razão. Onde for, a gente não julga ninguém aqui não, tá? Olha, já faz um ano que esse querido Tiago de Taubaté mandou, diz que pegou na praia, doutora, e não sai por nada. Nada, Sara. Tá meio esverdeado. Eu não sei se você passou base, Pode amigo, deixar, não? Igor. Existe assim, algumas micoses por fungo, elas têm uma infecção por bactéria também, tá? Então, são 2 tipos de micro-organismo, tanto a bactéria quanto o fungo. Na foto não dá para saber se o verde ali é por uma basezinha que ele está usando, né? Ou se é por uma possibilidade de uma infecção por bactéria, que é a Pseudomonas. É uma bactéria bem grave, assim, a gente tem que tratar com antibiótico oral. Então, de repente, ele está tratando para fungo só e a bactéria? Exatamente. E esse tipo de fungo que dá na unha, a quantidade que está ali acometida, às vezes só com esmalte não vai resolver. Oral. Então, a gente precisa de medicamento oral. E a gente vai fazer um alerta sobre isso também. Agora, para saber que tipo de fungo ou bactéria, tem que tirar um pedaço da unha e mandar para exame? O fungo, às vezes, não vem positivado no exame. Então, a gente tem uma luzinha que a gente vê no consultório, né, para ver se tem uma sugestão ali realmente de ser fungo. E a bactéria, sim, vem pelo exame. Olha o fungo, alguns vêm positivo, outros não chega a conseguir crescer aquele fungo, porque ele tem um período de crescimento muito lento. Mas a bactéria, ele já responde melhor, assim, ao exame, para identificar. A Maria Cláudia, que está em Londres, um beijo, que chique, ela está em Londres. Ela disse que não sara de jeito nenhum, principalmente na época do inverno, que eles têm que usar muita bota, né, Luquinha? Daqui a pouquinho a gente dá um alerta aí. O que faz, então? Então, vou reforçar o convite para você que está em casa, que quiser mandar uma foto da unha, do pé. Pode mandar, a doutora vai dar uma orientação para você e você participa com a gente. Agora, bora ficar bem informada com as notícias da redação. E devem chegar ainda hoje a Wuhan, na China, as aeronaves que vão resgatar os brasileiros no epicentro do coronavírus. E nós vamos saber os detalhes, com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está lá na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso aqui na TV Band Vale. Sol, os números do coronavírus preocupam cada vez mais. A província chinesa de Hubei registrou 70 novas mortes e 2.987 casos confirmados na doença na província. Já são pelo menos 564 mortes registradas até ontem. Aqui no Brasil, Sol, não há nenhum caso confirmado de coronavírus. O repórter Alex Guzmão traz as informações sobre a viagem de volta dos brasileiros que estão em Wuhan, epicentro da doença. Vamos conferir. Na terça-feira, 2 jatinhos Legacy da FAB foram na frente. Eles já estão em Varsóvia, na Polônia, um dos pontos de parada da Operação Resgate. Os aviões levaram as tripulações que vão substituir as equipes que embarcaram ontem para a China. Dessa forma, a viagem não vai precisar ser interrompida para descanso. Em Varsóvia, assumem as novas tripulações e os aviões, então, seguem direto para Wuhan, na China. Na volta, a mesma coisa. Parada em Varsóvia para a troca de tripulação. E quando os aviões chegarem à base aérea de Anápolis, em Goiás, no sábado, já vai estar em vigor a lei da quarentena, como vamos ver na reportagem. A aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado ocorreu em menos de 24 horas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já encaminhou a lei da quarentena para a sanção presidencial. Ela vai ter validade somente durante o tempo de emergência internacional definido pela Organização Mundial da Saúde em razão do coronavírus. A lei prevê a adoção de medidas como a realização de exames, mesmo sem autorização da pessoa. E o governo fica autorizado a comprar bens, serviços e insumos para o controle da doença sem licitação pública. Para a operação de resgate dos brasileiros na China, a presidência da República cedeu 2 aviões.
Eles têm capacidade para 30 passageiros, além de 7 tripulantes. Cada um transporta uma equipe de saúde, formada por 3 médicos da Força Aérea, um do Ministério da Saúde, 2 enfermeiros e um auxiliar técnico. Eles levam um equipamento conhecido como bolha, que permite o isolamento de quem eventualmente apresentar sintomas do coronavírus durante a viagem. Quem já estiver doente, não embarca. E a base aérea de Anápolis, em Goiás, já está com tudo pronto para receber os brasileiros que vão voltar do epicentro do coronavírus na China. Eles vão ficar em quarentena por 18 dias, como nós vimos aí na reportagem. Agora, Israel, o ministro da Saúde está se reunindo com 54 secretários dos estados e capitais para discutir aí um plano de contingência sobre os casos de coronavírus que possivelmente cheguem ou não ao Brasil, né? E além do vírus, a gente vê essas notícias causam indignação, muitas vezes vergonha. Existe uma outra preocupação, né, Israel? A desinformação, né, Solange? Sim. A falta de informação sobre a doença, ou seja, o coronavírus, trouxe um grave problema, o preconceito com as etnias amarelas, sejam chineses ou também japoneses. A gente confere todas as informações agora na reportagem de Marcela Terra. O vírus não é chinês, o chinês é o próprio vírus. Só nesta publicação que desmente um dos boatos sobre o coronavírus, mais de 1000 comentários demonstram xenofobia, preconceito e falta de informação. Mas as condutas racistas não ficam só no mundo virtual. A gente entrou na loja, estava olhando os produtos e 2 crianças começaram... Eu percebi, né? Eu olhei para elas, percebi que elas, sempre que passavam por uma pessoa amarela, elas tampavam o nariz ou a boca assim e tentavam acelerar o passo. Eu olhei para os pais das crianças e eles estavam coniventes com aquilo, sabe? Esse comunicado estava em um prédio do Centro Comercial e Financeiro de São Paulo, informando que os funcionários de uma empresa chinesa deveriam usar apenas o elevador privativo. A empresa substituiu o comunicado, mas o preconceito ainda circula em todo lugar. Teve um dia que eu fui pegar o elevador no lugar que eu estava hospedada com a minha mãe e com o meu irmão. E dentro desse elevador tinham outras pessoas, incluindo um homem que eu não faço ideia de quem seja, que comentou com as outras pessoas do elevador que eles tinham que tomar cuidado com a gente, porque a gente tinha acabado de voltar da China. A minha mãe falou pra ele que a gente não tinha ido pra China, que a gente nunca foi pra lá. Não existe nenhum caso de coronavírus confirmado no Brasil. Todos os voos vindos da China estão sendo monitorados pelo governo brasileiro e para sair de alguma província contaminada é preciso passar por uma quarentena e ser acompanhado por médicos. O vírus não escolhe etnia, mas a doença do racismo já escolheu um foco e é grave. Eu acho que esse contexto de espalhar notícias falsas fazem com que a população fique contra a raça ou um povo, e que na verdade não é bem isso. Uma coisa é você ter a liberdade de expressão e a outra coisa é você atacar todo um povo. E trocar de lugar com o outro também. Todo e qualquer tipo de racismo deve ser denunciado a uma delegacia de polícia. A queixa prestada deve ser por discriminação racial, que é considerada crime previsto em lei, viu, Luquinha? Perfeito, perfeito dar estoque, né? Porque às vezes também, né, a gente vê que o racismo ele sempre está acompanhado, o preconceito também, de ignorância. Então, eu acho que é legal essa matéria que você escolheu, porque a gente já mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quem tem problema com um preconceito e racismo, aprende e muda. Exatamente. Né? É isso aí. Aí você evolui como ser humano. Agora, enquanto uns agem dessa forma, outros trabalham para salvar vidas. Olha que legal, Luquinha. Um bombeiro conseguiu salvar a vida de um homem, vamos colocar as imagens aqui, por favor, em Leme, no interior de São Paulo, por saber se comunicar em Libras, que é a linguagem de sinais. O homem, vítima de um acidente, tinha alergia a um medicamento que, se ele tomasse, Luquinha, poderia ser fatal. Aí o que aconteceu? O bombeiro percebeu que ele estava desesperado, conseguiu se comunicar
com a vítima e deu tudo certo. Olha que legal. Legal, né, Sol? Parabéns. É uma outra língua que todo mundo tinha que saber, né? Sim, sim. A gente tinha que aprender isso na escola mesmo, né? Uma hora de conferir como estão nossas estradas. Israel está aqui com a gente para conversar. Vamos falar da Tamoios. Tem previsão de parar ou não? Tudo tranquilo? Até o momento, tudo tranquilo sim, Lucas. Tem a possibilidade de chuva no final da tarde de hoje. Até o momento, os índices pluviométricos da rodovia estão baixos, até porque agora não chove na Tamoios para quem desce em direção ao litoral, sobe em direção à região do Vale do Paraíba. Tem o Pariciga no quilômetro 6465 e também na altura do quilômetro 72. Por lá, o motorista faz uma boa viagem em ambos os sentidos. Na rodovia Presidente Dutra, nesse momento, o motorista encontra dificuldades para se deslocar entre Caçapava e São José dos Campos. Os pontos de lentidão estão concentrados entre os quilômetros 132 até o 134, sentido São Paulo. Por ali, obras de recapeamento no canteiro central da rodovia Presidente Dutra. Para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão nesse momento, Lucas. Valeu, Israel, boa quinta aí para você. Bora falar sobre o tempo aqui na região. Tem previsão desse tempo mais fechado mesmo, com possibilidade de chuva. Máximas, então, em Monteiro Lobato, de 22 graus. Deve chover aqui no Vale também agora à tarde. Máximas de 27, tanto em Taubaté quanto em Jacareí. E também em Cachoeira Paulista, máxima de 28 graus. Tempo mais fechado também no litoral, com chuvas, máximas de 29 em Ilhabela e em Caraguatatuba. Bora ver hoje à tarde a semana em São José. Hoje, máxima de 27, a temperatura sobe até sábado, máxima de 30 graus, depois volta a descer um pouquinho, mas sempre com tempo instável, viu? Sol aparece, chuva também para o final da tarde. Inscrições para o FIES terminam na próxima semana, a gente já conversa com você e hoje aqui no programa também tem dicas de depilação de a laser, com a Mais Laser. Sou Tatiana, fisioterapeuta aqui da Mais Laser Baiana Hickman. No próximo bloco, tiraremos a dúvida: será que é indicado depilação a laser na barba? Desejo a você o que há de melhor.